Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e na vida de toda a sua família. Eu estava meditando em algo hoje. Às vezes o inimigo ele tenta nos parar, não é mesmo? Ele tenta nos separar de Deus, né? Porque a gente não enxerga o mundo espiritual muito bem. Então o inimigo ele conhece, né, o mundo espiritual. Ele consegue ver perfeitamente e ele sabe interpretar os sinais de quando Deus está próximo de uma pessoa, quando ele vai abençoar uma pessoa ou ele vai se manifestar uma pessoa. Ele vê perfeitamente. Nós não. Nós, seres humanos, conseguimos sim discernir algumas coisas no mundo espiritual, mas não tudo. E é por esse motivo que o inimigo começa a criar situações no mundo carnal para tentar nos estressar, tirar o nosso foco do espiritual, né? Porque a gente, como ser humano, acredita que só vai acontecer algo, só vai vir a bênção, só vamos viver o sobrenatural se estivermos desligados do mundo carnal, né? Mas não é assim. Então ele cria situações para tentar driblar o nosso conhecimento e tentar nos parar. Mas nós, por não termos esta visão, achamos que nós só estamos próximo de Deus em determinados lugares. Mas quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos próximos de Deus a todo momento. E o inimigo ele tenta nos confundir. Ele coloca os levantes dele sobre nós, né? Então muitas das vezes não entendemos quando a gente está preparado para buscar o Senhor, quando a gente vai para um culto, um evangelismo ou qualquer coisa que vamos fazer, que temos em mente que estamos indo buscar a Deus. Muitas das vezes vem um levante, acontece uma situação, alguém precisa de você, alguém precisa falar com você, ou até mesmo você recebe uma visita, não é mesmo? A gente fica sem entender o porquê, né? Que você estava preparada já para buscar, você estava preparado para sair, e você não entende, né? O porquê isso acontecer logo naquele momento, né? Aí você começa a pensar na sua mente ao inimigo, porque ele sabia que eu tinha o propósito de buscar Deus, ele sabia, então ele veio para tentar me parar. Mas eu vou dizer uma coisa, o inimigo ele não consegue parar aqueles que têm intimidade com Deus, porque a palavra de Deus nos diz aqui em Romanos 8, no seu versículo de número 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então até mesmo essa visita que apareceu na hora, essa pessoa que precisou falar com você, a circunstância que aconteceu, aquilo vai cooperar para o seu bem no final, porque você vai entender que ali no meio daquela circunstância, depois que aquela visita ir embora, você talvez perder a hora do seu compromisso, perder a hora do culto, aquele determinado momento que você foi buscar, você vai buscar depois, né? Aí você vai começar a ver Deus falando com você no meio de tudo isso. Você não foi para aquele lugar, mas você sentiu a presença de Deus ali também. Você ouviu Deus falando com você. Você não foi para o culto, mas aconteceu algo ali que te aproximou de Deus, ou até mesmo algo diferente aconteceu com você. Eu tenho um pequeno testemunho relacionado a isso, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no culto, eu gosto de buscar o Senhor, e nesse momento eu me preparo, eu não quero que nada me atrapalhe, né? E aconteceu um dia que estava no horário de eu sair para o culto, eu recebi uma visita nessa hora, e a pessoa foi embora, até dava tempo de eu ir para o culto, mas aconteceu uma situação que eu não consegui ir. Aí eu fiquei triste, né? Eu falei, não dá pra mim ir pro culto mais, né? Agora eu vou ficar quieta em casa, né? Fazer o quê, né? Mas aí eu comecei a falar, não, eu vou ficar em casa, mas não vou ficar parada. Eu comecei a ouvir uns louvores, tava meditando, ouvindo testemunho, né? Ouvindo a palavra de Deus através da internet, tava meditando também na palavra que eu tinha lido, né? Então eu não fiquei parada. Aí nisso, Deus começou a colocar um desejo no meu coração, uma nova experiência de eu buscar Ele em algo, né? E aquilo mexeu comigo, e nisso Deus falou comigo, falou, olha,
O inimigo não pode parar aqueles que têm intimidade comigo. Ainda que ele coloque um obstáculo no seu caminho, isso vai servir para cooperar para o seu bem e você avançar um degrau no mundo espiritual, te aproximando ainda mais de mim. Porque o inimigo ele não pode separar o povo de Deus de Deus. Aqui também em Romanos 8, mas um pouquinho mais para frente, no versículo de número 37 ao 39, eu vou estar lendo. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá tirar você da presença de Deus, nada vai parar você de buscar Deus, nada vai impedir você de estar junto a Ele, porque Ele está com você em todos os lugares, em todo momento. Ele te contempla 24 horas por dia, Ele não dorme. Então nada poderá, o inimigo ele pode tentar parar, pode tentar colocar obstáculo, pode tentar fazer você se distrair com alguma coisa, mas aí a gente precisa entender que nós estamos a todo tempo na companhia de Deus, na companhia do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que não dê para você ir para um culto, ir para os seus compromissos, um lugar de busca, uma vigília, ou não deu para você tirar aquelas 2 horas do seu dia para você meditar na palavra do Senhor, para você buscar, mas você entende que você pode buscar ainda, né? Você ainda pode ali estar se conectando com Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nada. Então o inimigo ele não pode nos parar, ele não pode nos separar do amor de Deus, porque o Senhor ele está conosco e todas as coisas, todas as armas forjadas contra a nossa vida ainda irá servir para o nosso próprio bem. Aquilo vai servir como um degrau para a gente avançar e chegar ainda mais próximo de Deus, viver o sobrenatural, viver novas experiências, porque tem vezes que Deus usa as próprias circunstâncias, aquela pedra que o inimigo coloca no nosso caminho para falar conosco, né? Então é interessante. Então muitas vezes não se entristeça, né? Se aconteceu uma situação que pode ter te atrapalhado em algum compromisso, o seu horário de busca, né? Porque sempre temos um horário que nós queremos buscar, né, ao Senhor. Mas não se entristeça. Pensa que isso pode ser até algo para te aproximar mais de Deus. Como eu disse, às vezes não é Deus, às vezes pode ser o inimigo tentando lançar um impedimento, mas use o impedimento que ele te lança para ser um degrau para te aproximar mais de Deus, porque a palavra de Deus já nos diz que as coisas cooperam todas para o nosso bem e que nada nos separará do amor de Deus. Que essa palavra possa edificar sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.